Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, escritora, trabalho com cartas, com tarô, com corte energético, reiki, falo de espiritualidade e autoconhecimento aqui nesse canal e nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque eu tenho uma dica maravilhosa para você começar agora o ano, tá? Porque o ano começa depois do carnaval, o pessoal fala, né? Mas o ano já começou. Acredito que para alguns ainda tá um pouquinho ali, né? Mas é o momento de você começar a co-criar a sua realidade, começar a criar os seus metas, os seus desejos, os seus sonhos, porque é disso que a gente vai falar, de quadro dos sonhos. Eu tenho um curso chamado Desperte uma Nova Mulher e nesse curso eu ensino a fazer o quadro dos sonhos. Mas como eu sou muito boazinha aqui nesse canal, com todos os meus inscritos aqui, eu vou ensinar e vou falar como é que é o quadro dos sonhos. Eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho, que vai subir alguma coisa em algum momento, e a gente vai falar sobre o quadro dos sonhos e como você pode fazer. E a primeira vez, como eu fiz na minha casa, ainda quando eu morava lá em Outrora, lá em Cordovil, na Cidade Alta, no lugar que é considerado a comunidade do Rio de Janeiro, né? Então eu comecei a pensar já ali com meus 40 e poucos anos, por que eu não posso sonhar, né? Porque naquele lugar de onde eu vim, sonhar é algo que não era possível. Então, primeiro contar a minha experiência, como é que eu fiz o quadro dos sonhos e o que deu certo na minha vida. A primeira vez que eu fiz, o lugar estava passando por uma situação bem desafiadora e que não dava para ir num lugar para comprar uma cartolina. Era um dia em que eu falei assim, hoje eu vou sonhar, hoje eu vou fazer um quadro dos sonhos aqui. Mas eu não tinha nem material para isso, mas eu tinha uma vontade, né? Eu tinha um desejo de criar um quadro dos sonhos e começar a visualizar aquele quadro ali na minha casa. E aí eu peguei era um papelão. Eu fiz um círculo e coloquei fotos de coisas que eu gostaria de ter. Coloquei de uma casa, que eu imaginava que eu ia morar numa casa com piscina. Coloquei eu autografando o livro. Várias coisas que agora realmente não me lembro. Isso foi em 2015, 2016, sei lá, por aí. E aí coloquei. E tinha uma frase que eu colocava no centro do quadro dos sonhos e deixava dentro do meu armário. Por quê? Porque o sonho era meu. Não adiantava compartilhar com as pessoas que estavam morando ao meu redor se elas não acreditavam nisso. Nem com meu marido, nem com as minhas filhas, porque o sonho era meu. O sonho, gente, é intransferível, é seu. Claro que tem uma frase, acho que é do John Lennon, que fala assim, sonho que sonha junto não é sonho, é realidade. Óbvio que quando você sonha com algo e você tem uma parceria para ajustar esse sonho, fazer ele se realizar, aquilo acontece de forma mais rápida, né? Mas tem sonhos que são individuais, não é isso? Por exemplo, escrever um livro era o meu sonho, não era o sonho de todo mundo escrever um livro, era o meu. Então eu tinha que sonhar por mim, não tinha outra pessoa para fazer isso, só eu. E aí eu coloquei lá, deixei dentro do meu armário e todos os dias eu olhava e falava aquela frase que estava ali no meio do quadro. Sempre visualizando, sempre olhando, sempre pensando e tal. Depois, óbvio, me mudei, aconteceram muitas coisas. E quando a vida estava acontecendo, que a ficha caiu de, poxa vida, eu consegui, eu estou escrevendo um livro. Eu coloquei a foto de uma moça autografando o livro. Que eu pensava assim, um dia eu vou escrever um livro, mas parecia muito fora da casinha pensar isso. E quando o livro estava ali, né, que hoje eu já escrevi 2 livros, na verdade, eu falei, gente, aconteceu. E assim foram acontecendo outras coisas também, a casa com a piscina e tudo mais. Eu preciso ter imagens perfeitas? Não. Porque o que vale, primeiro, é o seu sentimento. Você tem um sentimento genuíno de que você quer que aquilo se realize. E uma coisa muito interessante é você colocar prazo também, tá? A gente às vezes fala assim, um dia eu vou para tal lugar. Um dia é muito vago.
Porque você pode estar com 20 anos e esse um dia chegar quando você só for com 80 anos pro sonho que você quer ir para a Itália, por exemplo. Então coloca tempo. No tempo, esse ano, no ano de 2026, eu quero realizar esse sonho aqui, esse sonho aqui, esse sonho aqui. Sonho tem que ser tratado com responsabilidade. Sonho tem que ser tratado com amorosidade e com acolhimento. Por quê? Porque senão é só um sonho, né? Sonho é sonho. Aí, às vezes, por isso que eu gosto muito também de falar o quadro das realizações, né? Embora eu tenha colocado o quadro dos sonhos porque é um nome mais popular. Mas você pode colocar também o quadro das realizações, que é um sonho que você vai realizar. Não vai ficar só na idealização. E aí, vamos lá para os... como eu falei, não é necessariamente a imagem, é uma consciência que você vai trazer, é um sentimento genuíno de que você quer que aquilo aconteça, não é mais nada abstrato, é para realizar, é para concretizar. E quando a gente fala do quadro dos sonhos, ele se conecta de verdade e profundamente com a tua fé e com a sua parte emocional. Por isso que eu falo para você, eu visualizava para trazer aquela emoção de que aquilo era possível para mim, de que aquilo ia acontecer. E aí quando você vê todos os dias, né, é como se você está falando para o cérebro e conectando com o seu coração, atraindo aquela energia para que você possa se alinhar com aquilo que você está desejando. Aí aqui... uma outra coisa importante de falar, que o cérebro, ele aprende por repetição. Toda vez que você quiser exercitar o seu cérebro para uma coisa que você quer que aconteça, você repita aquilo todos os dias. Igual um mantra. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. Você repete 3 vezes aquilo todo dia. E sente, eu sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. E o cérebro vai falando, ela falou que ela é feliz, ela é alegre, ela é forte, então vambora. Você vai repetir e o cérebro vai captar. Então quando você visualiza, quando você sente essa energia, você coloca para dentro de você, como se você estivesse registrando algo no seu corpo, registrando no seu cérebro que é aquilo que você quer que se concretize. E como eu falo, colocar emoção, colocar sentimento, porque é isso que é uma das vitaminas para que você consiga fazer com que isso aconteça. E aí a fé, a gente fala, né, que fé é o sustento da vida, é o sustento da alma também. Então não é mágica o quadro dos sonhos, tá? Não é mágica, é um direcionamento para aquilo que você quer. Vamos para outra pauta aqui. Aí eu vou colocar a imagem e você vai passando aqui, você pode pausar esse vídeo e fazer as anotações, se você quiser. Eu vou colocar na descrição deste vídeo o link do curso. É importante que você alinhe os seus sonhos com a área da vida, né? Qual é a área da vida que você está querendo? É a vida profissional? É a compra de uma casa? O que você quer ali? Então você vai alinhar o seu quadro dos sonhos. A sua parte espiritual, é importante que você entenda que você vai trabalhar, você vai fazer a sua parte, mas você tem que se conectar com o divino para que as coisas, para que você entre em comunhão, né, com o sagrado, para que você comece a... É uma junção, gente, é a matéria e o espiritual. A parte emocional, então você pode colocar ali coisas que te trazem uma emoção, que te traz uma alegria, é o que? É seu cachorrinho, é sua família, o que mexe com o seu emocional. A parte financeira e a profissional, que aí você vai colocar ali o que são os seus projetos de vida, quanto você quer ganhar, se você quer fazer uma viagem, se você quer ocupar um carro, se você quer abrir um projeto, abrir um negócio, né, criar um projeto novo. Se você tem vontade de ter um relacionamento, por que não? Então você coloca lá que você quer ter um relacionamento, que você quer casar naquele ano de 2026, ou se você tem medo de organizar isso para casar em 2027, mas pelo menos você começa a idealizar, coloca foto de aliança, coloca foto sua. Eu não tenho ainda um marido. Então coloca uma foto de casamento, coloca uma aliança.
É importante você colocar a saúde, porque sem a saúde você não consegue nada disso que eu tô falando. Então, você colocar ali que você está saudável, que você está fazendo yoga, que você está fazendo algum esporte, que você está cuidando do seu corpo de alguma forma, tomando suco, algo do tipo. Eu tô falando algo do tipo toda hora? E o autocuidado, que aí a gente já falou que é cuidar, né, da sua saúde, do seu corpo. De repente você pode colocar que você está no spa, que você está recebendo massagem. É isso que você quer esse ano de 2026? Você quer cuidar mais de você? Você quer se dar mais atenção? Cuidar mais do seu cabelo, cuidar mais da sua aparência, fazer um botox? Coloca no seu quadro dos sonhos. O que aí você vai perguntar para você, porque de repente estou colocando todas as opções, mas não é tudo isso que você vai colocar. Você vai perguntar genuinamente, dentro do seu coração, quando você começar a cortar as figuras e pensar nas áreas da sua vida. O que eu realmente desejo, profundamente, isso é verdade, isso aí é uma pergunta que você tem que fazer para você. O que eu realmente desejo para essa área da minha vida? O que eu desejo no relacionamento? O que eu desejo na minha vida profissional? O que eu desejo na minha saúde? Tá? Sentimentos. Antes de escolher as imagens, você escreve seu sentimento. O que você está sentindo quando você para antes? Para e pensa. O que você está sentindo para colocar nesses quatro opções? Paz, segurança, alegria, liberdade, pertencimento. Que olha só, não adianta eu desejar morar numa casa de 2 milhões, por exemplo, 3 milhões, sei lá, que é o teu sonho aí, e eu não me sinto pertencente àquele lugar. Eu faço críticas a pessoas que moram no condomínio. Gente que mora em condomínio. Gente rica e não sei o quê. Eu não estou alinhada ao que eu estou desejando. Porque eu não me sinto pertencente a receber do universo uma oportunidade de morar num lugar desse. Eu faço críticas pro fulano que comprou o carro. Nossa, comprou esse carro. Com que dinheiro? Que não sei o quê. Como eu vou comprar um carro? Eu não me sinto pertencente a ter um carro. Quando você critica isso, quando você julga isso dentro de você, até mesmo que você acha que não merece, que você não pode, que não tem dinheiro, você não vai conseguir. E eu vou dar exemplos da minha vida, bem simples, de coisas muito pequenas. Eu já tive situações barra pesada de não ter onde morar, de morar na casa do outro de favor. Quando eu saí agora vai acontecer tudo, mas o microfone tá lá embaixo, então eu não vou pegar o microfone agora, a gente vai falando mais alto aqui. Eu passei por situações difíceis, onde eu morei na casa dos outros de favor e tal, mas foi um período da minha vida e talvez um período muito importante de aprendizados meu, né, de aprender, entender quem sou eu e por que eu estava passando por tudo aquilo e qual era o meu valor dentro daquela situação. E aí tudo bem, passou o tempo, eu me mudei, fui morar num apartamento que, se você acredita em cartas ou não, a minha vida não vai mudar por causa disso, tá? Mas as cartas diziam que eu ia para um apartamento já mobiliado, decorado, arrumado. Apesar de eu trabalhar com isso tudo que eu falo, eu ainda desacreditei, porque eu não tinha nenhum real do bolso para pensar que eu poderia ir. E fui, aconteceu. Eu tinha um brechó físico, então eu fechei esse brechó e resolvi que era melhor eu ter uma casa para morar e vender a roupa online. E dali começou um monte de coisa na minha vida. Mas eu já trabalhava com cartas, eu já era terapeuta, eu já tinha esse caminho na minha vida, tá? O que aconteceu? O tempo passou e eu falava assim, eu queria ter uma mesa de jantar. Quero muito ter uma mesa de jantar. Tinha uma mesa de jantar na cozinha, mas eu queria na sala uma mesa de jantar. Eu fui com uma amiga minha, Andréia Pinheiro, que é da Mesa Posta, num lugar, a gente foi passear, tipo uma feira, uma coisa assim, que a gente foi olhar as coisas, e tinha aquele colar de mesa, e a moça estava vendendo, e eu olhei para aquilo, eu não tinha, sei lá quanto que eu tinha na minha conta, no merreca. Mas eu falei, agora que eu vou ter minha mesa, eu vou comprar isso aqui que eu vou ter minha mesa. Eu não tenho a mesa, mas eu vou ter o colar primeiro, porque depois a minha mesa vai chegar.
E aí passou um tempo, a minha amiga Gilmara falou assim, olha, a Manu, ela tá se desfazendo de uma mesa de jantar, você quer? Gente, a mesa linda que tá lá na minha cozinha até agora, até maravilhosa, obrigada Manu. E eu falei assim, gente, eu criei essa mesa, porque primeiro eu comprei o colar, depois veio a mesa, sabe? Isso foi uma das inúmeras que eu poderia dizer aqui. E agora, recentemente, aconteceu uma outra coisa. Que eu tava falando lá com meu marido, falei assim, a gente precisa comprar um ar-condicionado. Tem um ar-condicionado na sala dessa casa. E aí eu falei, pô, a gente tava dormindo na sala, porque aqui é muito quente no Rio de Janeiro. Se aí na sua cidade é quente, aqui é 70 graus. E eu falei, a gente precisa de um ar-condicionado. E começamos, vamos pensar, né? Porque a gente também quer comprar um colchão novo. Porque essa casa aqui, a outra casa era mobiliada. Essa casa não era mobiliada quando eu vim pra cá. Então eu tive que comprar tudo que eu não tinha. E aí só foi uma coisa, um pensamento, uma conversa minha com ele e Deus, o universo. E aí a minha querida, amada vizinha, né? A Renata falou assim, Ami, você quer um ar-condicionado assim, assado, de quarto? Eu pensei que ela estava vendendo. Eu falei, que bom, eu tô realmente querendo comprar um ar-condicionado. Quanto você está vendendo? Não, eu tô te dando. E ela me deu um ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado no meu quarto. Então, gente, é a cocriação que você tem através da tua fé. E quando a gente fala assim, eu queria... por exemplo, eu tô querendo achar a frase certa, o jeito certo de falar isso. Se eu passar em uma prova X, se eu tirar minha habilitação, não é se, é quando. Se é uma coisa que é vago, né? Não sei se. Quando eu comprei aquele colar de mesa, eu falei, quando eu tiver a minha mesa, eu vou colocar esse colar em cima. Entendeu? É o quando. Porque o quando vem carregado de uma fé, de um abstrato, que não te interessa como isso vai chegar na sua vida. Não é da sua conta essa parte, é da sua conta co-criar. O Criador, ele resolve a outra parte. E você trabalha, né? E você se comunica, e você fala com o universo. Porque Deus vai lá no coração da pessoa e fala um negócio. Porque a espiritualidade, ela vai em lugares com os olhos e os ouvidos que você, com o seu corpo, é incapaz de ir. Então você precisa ter fé. Vamos lá. Então você vai colocar paz, segurança, alegria, liberdade e pertencimento, que eu já falei. Para o sonho, né, acontecer. A visualização consciente, né? Então você tem que olhar o quadro diariamente, você respira fundo, se conecta, faz seu mantra, faz sua oração. Imagina antes de dormir que você está vivendo aquela historinha. Cria sua historinha. Cria tua história antes de dormir. Quem vai entrar na sua cabeça? É você. Agradece como se você já tivesse conseguido, que você já está no caminho. Por isso que acho que o nome dela é Márcia, me perdoe, ela fala de gratidão. Gratidão não é, muito obrigada, você me deu isso. Obrigada. Gratidão é um sentimento genuíno que fica dentro de você. Às vezes você nem fala toda hora pra pessoa, mas você sente dentro de você que aquela pessoa te ajudou no momento que você precisava, e você fala, cara, eu sou muito grata a essa pessoa. Dentro do seu coração isso é puro e genuíno. Isso é gratidão. Outra coisa muito importante. Tudo que você fizer em relação a esse quadro, você não tem que colocar nem culpa e nem pressão. Assim, meu Deus do céu. Não aconteceu. Eu coloquei aqui que eu quero uma casa com piscina. Eu não consigo a casa com piscina. Não tá vindo a casa com piscina. Gente, faz, olha, visualiza, faz seu mantra, faz sua oração e solta e vai viver sua vida. A ansiedade não atrapalha o fluxo da vida. Se você não sente no começo que aquilo é uma verdade, está tudo bem. Você fez, mas depois aquilo vai se tornando algo parte de você, sabe?
E no momento que você fizer, se você ainda não acredita 100%, também tá tudo bem. Porque sonhar, ele é como se fosse um músculo, né? Você tem que exercitar, você tem que fortalecer, você tem que praticar. E é isso. Eu acho assim, o momento para fazer seria agora, que vem a lua, depois da lua minguante. Ótimo, estou ótimo. Lua crescente, lua nova, lua cheia. É um momento muito bom para você começar a criar seu quadro dos sonhos. Então agora, nesse momento, ao invés de fazer o quadro, comece a procurar figuras, comece a pensar, vai imprimir, pega uma revista antiga, vê ali aquilo que você vai cortando e vai guardando. Quando virar a lua, que a lua minguante é para corte, para banimento, para limpeza, você faz seu quadro dos sonhos, quadro das realizações, do jeito que você quiser falar, tá? E é isso, gente. Eu acho que a gente nunca precisa se diminuir para caber na vida de uma pessoa ou para caber numa vida pequena, né? Deus disse que Jesus prometeu, você vai viver uma vida e uma vida de abundância, de prosperidade. E prosperidade não é dinheiro, as pessoas elas entendem tudo errado. Prosperidade é uma outra coisa. E sonhar é como se fosse... Sonhar é um ato de coragem. Porque eu trabalhei com muitos jovens, crianças, numa escola pública, no lugar onde eu morei, né? Que eu perguntava qual era o seu sonho. E eles não tinham sonho. Ou quando tinham sonho, eram sonhos que não cabe nem falar aqui. Porque sonho é estimulado, é incentivado, né? A minha mãe não incentivava isso porque, coitada dela, nem sonhar ela podia. Como é que ela sabia que eu podia sonhar? Mas eu sonhava, eu nasci pronta. Tem gente que não nasce pronta. Tem gente que você tem que estimular, ensinar, né? Mas toda criança sonha, porque toda criança brinca de fantasia. Quem estraga com aquilo são os adultos. Até os 7 anos a criança está criando uma personalidade. Ela está tendo o direito de sonhar, de brincar. Ela fantasia uma casinha, ela fantasia uma comidinha que não existe, não é? Então ela tá brincando, ela tá sonhando. E sonhar é uma brincadeira, mas é uma brincadeira genuína, de pertencimento, de desejo, exercitando, sentindo, agradecendo pelo que já tem. Se você não agradece pelo que você tem agora, você não consegue chegar nas coisas maiores. Se Deus te deu um quarto para você morar, algo de favor que você está aí nesse momento, você não agradece pelo que você está tendo agora, você não vai chegar no próximo passo. Você não vai conseguir ir para uma casa que tem um sala, quarto, cozinha e banheiro. Você vai continuar sempre no quarto, porque você está sempre reclamando. Entendeu? Mas a gente vai deixar esse vídeo para outro dia. Hoje é só para falar de sonho. Compartilhasse esse vídeo com alguém, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal agora. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que alguém esteja perdendo a esperança de sonhar. Vai lá e chama essa pessoa e fala assim, vamos fazer o quadro dos sonhos? Mas uma coisa importante também, tá? Quando você fizer o quadro dos sonhos com uma pessoa, essa pessoa tem que ser muito, muito, muito sua amiga, ou uma pessoa da família muito que você... É uma coisa de alma. Porque ainda tem isso de alguém chegar e falar, você acredita nisso? Você vai... Não faz. Chama a pessoa para fazer, mas assim, se essa pessoa tiver essa comunhão contigo de verdade, sabe? Porque senão começa comparações, competições, aí estraga tudo. Por isso que é muito importante que você se conecte com você, com os seus desejos, seus sonhos, seus pensamentos, a sua fé. Momento de egoísmo seu. Mesmo que você pense nesse quadro dos sonhos, um monte de gente da sua família, em amigos, que você queira algo, né, para ajudar outras pessoas, mas naquele momento é seu. Então convida uma pessoa e fala assim, olha, eu lembrei de você quando eu vi esse vídeo. Faz esse quadro de sonhos, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Vou comprar cartolina para você. De repente é só isso que você pode fazer. Vou te dar a cartolina de presente. E a pessoa procura as figuras. Vou te dar as revistas para você cortar. Tem umas ideias aqui, ó, no Pinterest. Tem umas ideias aqui no Canva. Eu vou te mandar. Entendeu? É o que você pode fazer.
É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue sempre aqui, se inscreve no canal, que cada vez mais a gente vai aparecendo por aqui, compartilhando ideias, compartilhando histórias, memórias. E eu espero que você continue sonhando, tá bom? Beijo, se cuida e até a próxima.